A paz do Senhor. A promessa de cura divina. Esta é a lição 6. Texto áureo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos afligido, ferido de Deus e oprimido. O texto áureo, Isaías 53:4, revela que Jesus, por meio de seu sacrifício, assumiu as enfermidades e dores da humanidade, carregando o peso do sofrimento humano. Apesar de ser rejeitado e considerado castigado por Deus, ele se fez o substituto dos nossos pecados e aflições, oferecendo cura espiritual e física por meio de sua morte na cruz. Esse versículo destaca o amor de Deus pela humanidade e o papel redentor de Cristo. Verdade prática: Jesus é o médico dos médicos, e não há enfermidade que ele não possa curar. A verdade prática ressalta que Jesus tem poder absoluto sobre todas as doenças e males. Ele é o médico divino que pode curar não apenas as enfermidades físicas, mas também as espirituais. Sua autoridade e compaixão não têm limites, e ele está sempre disposto a restaurar e curar aqueles que buscam sua ajuda com fé. Leitura bíblica em classe. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? 2. Porque ele cresceu diante dele como um broto e como raiz em terra seca. Não tinha aparência nem formosura. E ao olharmos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Mateus 8,14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele de cama, com febre. 15. Ele tocou a mão dela, e a febre a deixou. Ela se levantou e o serviu. 16. Chegando à noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele, com sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Os três textos acima destacam o poder de Jesus para curar e restaurar a saúde física e espiritual. Em Isaías 53, vemos a profecia sobre o sofrimento de Cristo, que tomou sobre si as nossas doenças e dores, oferecendo cura e redenção. Em Mateus 8, Jesus demonstra esse poder ao curar a sogra de Pedro e expulsar os demônios, cumprindo a profecia de Isaías. Já em Tiago 5, é ensinado que na comunidade cristã a oração da fé, juntamente com a unção dos presbíteros, traz cura e perdão, mostrando a continuidade do poder de Deus para curar. Esses textos afirmam que a cura, tanto física quanto espiritual, está disponível por meio da fé em Cristo. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano se concretizou de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Essa é a introdução.
A introdução destaca que na cruz do Calvário, Jesus consumou uma obra completa de salvação, que inclui a cura divina. Através desse sacrifício, Deus planejou aliviar o sofrimento do seu povo, oferecendo cura e restauração. A lição enfatiza que, por meio da obra redentora de Cristo, a cura espiritual e física se torna acessível a todos os que creem. Isso reafirma que Jesus Cristo tem o poder de curar e que essa promessa está fundamentada na sua obra na cruz. Primeiro tópico: a promessa da cura divina na Bíblia. Uma profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 revela o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi crucificado na cruz do Calvário para nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi realizada de maneira completa, perfeita e plena, garantindo que, além da redenção e libertação do império do pecado, o salvo também receba cura das doenças por meio do sacrifício de Cristo. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto o espiritual, tornando a obra da salvação integral. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Portanto, podemos afirmar com certeza que Jesus salva e cura. O comentário sobre o texto enfatiza que a obra de salvação realizada por Jesus na cruz é total e abrange tanto a redenção espiritual quanto a cura física. A profecia de Isaías 53, ao anunciar o Messias, antecipa o sofrimento de Cristo, que não se limita apenas ao sofrimento físico, mas também ao espiritual, em favor da humanidade. O sacrifício de Jesus é apresentado como um ato completo que não só liberta o ser humano do pecado, mas também oferece cura para as enfermidades, demonstrando a plenitude da salvação. O cumprimento dessa profecia no ministério de Jesus, conforme narrado no Evangelho de Mateus, confirma que a salvação e cura são realidades que se concretizam por meio de Cristo. Assim, a lição ensina que, através de Jesus, a cura divina é uma promessa cumprida e acessível a todos. O cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8,14-17 relata o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe aqueles que estavam endemoninhados e enfermos, expulsando os demônios dos que estavam sob o domínio dos espíritos imundos e curando os doentes que estavam diante dele. O evangelista Mateus descreve esse episódio dizendo: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Esse relato revela que o plano de salvação de Deus também incluía a cura divina para os enfermos. O comentário sobre esse texto destaca que o ministério de Jesus foi marcado por ações de cura e libertação, cumprindo as profecias de Isaías sobre o Messias. Ao curar a sogra de Pedro e libertar os endemoninhados, Jesus não apenas demonstrou compaixão pelas necessidades físicas e espirituais das pessoas, mas também revelou que a salvação de Deus envolve a restauração completa do ser humano, incluindo a cura das enfermidades. O evangelista Mateus enfatiza que essas curas não eram meros milagres, mas o cumprimento de uma promessa profética, mostrando que a obra redentora de Cristo inclui tanto a libertação do pecado quanto a cura física, revelando o alcance total do plano de Deus para o seu povo. 3. Os ministros são convocados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, outros líderes e a igreja primitiva acreditavam no poder curador do Senhor Jesus. O povo de Deus esperava receber cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite pelos ministros da igreja e, quando necessário, também com a confissão de pecados. Assim, é responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Muitos testemunhos comprovam que o Senhor Jesus ainda cura, pois essa obra já foi consumada no Calvário. O comentário sobre este texto destaca a continuidade da prática de cura na igreja, conforme ensinado no Novo Testamento.
A fé no poder curador de Jesus era central para os apóstolos e líderes da igreja primitiva. E a oração acompanhada de unção com azeite era vista como um meio legítimo de buscar a cura divina. A responsabilidade dos ministros de orar e ungir os enfermos é enfatizada, reforçando que a cura não depende apenas de rituais, mas da fé genuína no poder de Jesus, cuja obra de cura foi consumada no Calvário. Isso demonstra que, embora os métodos possam variar, a cura divina é uma realidade contínua, acessível àqueles que creem e buscam em oração. A ênfase na fé e na confiança em Jesus como curador é fundamental, pois como muitos testemunhos comprovam, a cura continua sendo uma expressão da graça de Deus. Sinopse: a obra de Cristo no Calvário foi realizada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e libertado do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Tópico 2: Origem e consequências das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência de nossos primeiros pais, conforme relatado em Gênesis 3. O pecado do ser humano trouxe o surgimento das enfermidades, acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, como foi apresentado no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, segundo a Bíblia, a verdadeira causa do surgimento das doenças é o pecado. O comentário sobre este texto destaca que as doenças têm sua origem no pecado, que entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva no Éden. Esse ato de rebelião contra Deus resultou em um ciclo de dor, sofrimento e morte, afetando toda a humanidade. A doutrina da cura divina apresentada no Calvário aponta para a redenção completa que Jesus oferece. A obra de Cristo na cruz não só traz libertação do pecado, mas também traz a possibilidade de cura, restaurando o ser humano tanto espiritualmente quanto fisicamente. Portanto, a cura divina é uma resposta ao problema fundamental do pecado que originou todas as aflições humanas, incluindo as doenças. Consequência do surgimento das doenças. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Uma das principais consequências do pecado, assim como do surgimento das doenças, foi a redução do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos. E a longevidade de outros personagens bíblicos foi gradualmente diminuindo com o tempo. Quando Deus anunciou o dilúvio para Noé, ele estabeleceu um limite para a vida humana de 120 anos. O Salmo 90 também expressa uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Assim, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano viu seu tempo de vida ser reduzido. O texto menciona que, inicialmente, a longevidade humana era muito maior, com personagens como Adão, Sete e Enos vivendo centenas de anos. Após o dilúvio, a longevidade humana continuou a diminuir gradualmente. Por exemplo, Noé, que viveu 950 anos, teve seus filhos após o dilúvio, mas suas gerações seguintes viveram vidas significativamente mais curtas. Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, viveram cerca de 600 anos, e as gerações posteriores tiveram a expectativa de vida reduzida ainda mais, conforme indicado em Gênesis 11, até alcançar a expectativa de vida que conhecemos hoje. Portanto, apesar de Matusalém ser o homem mais longevo, os descendentes de Noé logo viram a diminuição progressiva da longevidade humana, com a média de vida dos seres humanos cada vez mais curta ao longo das gerações. 3. A propagação das doenças. Ao longo da história humana, testemunhamos a proliferação de diversas doenças, que podem ser classificadas em duas categorias principais: físicas e mentais. Entre as doenças físicas, temos problemas cardíacos, diabetes, câncer, entre outras, que causam a morte de muitas pessoas.
Já as doenças de ordem mental incluem o Alzheimer, a depressão, que pode levar ao suicídio, diversos transtornos e demências. Essas doenças afetam muitos cristãos, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, alguns são enganados por falsas promessas de cura e, por isso, evitam procurar ajuda médica, o que pode agravar a situação. É importante destacar que a palavra de Deus nos ensina que nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Por isso, orar por cura e, ao mesmo tempo, buscar o auxílio médico não é uma contradição, mas sim uma demonstração de zelo por nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Este comentário destaca a realidade de que as doenças, tanto físicas quanto mentais, afetam todos os seres humanos, incluindo os cristãos. A proliferação dessas doenças ao longo da história é uma consequência direta do pecado e da corrupção do mundo. O texto também aborda a importância de buscar cura de forma equilibrada, orando por intervenção divina e, ao mesmo tempo, utilizando os recursos médicos disponíveis. A combinação de fé e prudência não é vista como falta de confiança em Deus, mas como um reconhecimento de que o corpo humano ainda está sujeito às limitações e aos efeitos do pecado, como ensina a Bíblia. Romanos 8:23. Isso demonstra que o cuidado com a saúde é parte do zelo que devemos ter pelo corpo, que é templo do Espírito Santo. Além disso, o alerta contra falsas promessas de cura é crucial, pois elas podem levar à negligência de tratamentos eficazes e à piora da saúde. Terceiro tópico: Jesus Cristo cura sim. 1. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, vemos Deus se revelando como um Deus de cura. No deserto com o povo de Israel, ele agiu como um médico do seu povo. A declaração divina, "Eu sou o Senhor que te sara", evidencia claramente o plano de Deus de curar, aliviar as doenças e o sofrimento humano. Esse plano se torna ainda mais evidente no ministério de Jesus, que após curar os doentes, demonstrou grande compaixão por eles. Este trecho destaca o aspecto da cura divina como um plano de Deus, que começa a ser revelado ainda no Antigo Testamento, especificamente em Êxodo 15. A declaração de Deus como o Senhor que te sara enfatiza seu desejo de trazer alívio físico e emocional ao seu povo, algo que se reflete no ministério de Jesus. A compaixão de Cristo por aqueles que ele curava mostra que a cura não era apenas uma questão física, mas também de restaurar a dignidade e o bem-estar das pessoas. A Bíblia revela que Deus se importa com a saúde e o sofrimento humano, e o ministério de Jesus é a expressão máxima desse cuidado. Ele não curava apenas por um impulso de poder, mas movido por compaixão e amor, demonstrando que a cura faz parte do seu plano para o ser humano. Dois. Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que realizou curas nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele possui poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que curou a mulher com o fluxo de sangue continua a curar hoje. O Jesus que devolveu a visão ao cego de Jericó cura também. O Jesus que ressuscitou a filha de Jairo tem o poder de restaurar qualquer pessoa de sua enfermidade. O poder de Jesus, através do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo, para curar todas as doenças e enfermidades. Este trecho reforça uma importante verdade da fé cristã. O poder de cura de Jesus é imutável e está disponível para todos, hoje, assim como estava nos tempos bíblicos. Ele não apenas curava fisicamente, mas também trazia transformação e restauração espiritual. A referência às curas que Jesus fez no Evangelho, como a mulher com fluxo de sangue, o cego de Jericó e a filha de Jairo, serve para ilustrar que o poder de Jesus não tem limites, seja para curar, ressuscitar ou restaurar. A declaração de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nos assegura que ele continua a operar em nossos dias, por meio do Espírito Santo, na vida da Igreja. Esse poder curador não se limita ao tempo em que Jesus esteve fisicamente presente na Terra, mas se estende a todos os crentes, mostrando que a cura é uma expressão do amor e da compaixão de Deus por seus filhos. Ao confiar em Cristo,
Os cristãos podem experimentar tanto cura física quanto espiritual, pois o Senhor continua a ser aquele que sara todas as enfermidades. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem guiar aqueles que desejam experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, aprendemos que é necessário crer que Jesus pode curar e confiar plenamente no seu poder. 7. Também devemos pedir aos líderes da igreja local para orarem por nós e nos ungí-los com azeite. É importante perseverar na fé e na oração, pois nem sempre o nosso tempo coincide com o tempo de Deus. Por fim, não devemos deixar de buscar auxílio médico, seja para tratamento ou para confirmar a cura divina que recebemos. Quer usando os médicos como instrumentos, quer realizando uma cura sobrenatural, Cristo continua a curar. Este trecho apresenta orientações práticas e espirituais baseadas na Bíblia para aqueles que buscam a cura divina. O primeiro princípio essencial é a fé. É necessário crer que Jesus tem o poder de curar. A confiança no poder de Cristo é o fundamento de qualquer experiência de cura. A passagem de Mateus 7,12 destaca a importância de acreditar em sua capacidade, e o exercício da fé é um convite a crer, mesmo diante das adversidades. Outro ponto importante é a oração e unção pelos líderes da igreja. A Bíblia nos ensina a buscar os ministros da igreja para que orem por nós e nos unjam com azeite, um símbolo de consagração e poder divino. Esse ato não é apenas uma formalidade, mas uma prática espiritual que visa fortalecer a fé e buscar a intervenção de Deus. A perseverança é fundamental, pois nem sempre a cura ocorre dentro do nosso tempo ou conforme nossa expectativa. O tempo de Deus é perfeito, e a paciência e fé em sua soberania são essenciais no processo de cura. Por fim, o texto não desconsidera os médicos e a medicina. Ao afirmar que Cristo cura sim, reconhece-se que, além da cura sobrenatural, Deus também pode usar os profissionais de saúde como instrumentos para trazer cura ao corpo humano. Portanto, buscar ajuda médica não é um sinal de falta de fé, mas uma forma de buscar o que Deus oferece, seja por meios naturais ou sobrenaturais. Essa abordagem equilibrada mostra que a fé e a medicina podem caminhar juntas, e ambas são ferramentas nas mãos de Deus para restaurar a saúde e a vida do ser humano. Conclusão. Neste estudo aprendemos que a obra de Cristo no Calvário nos assegura tanto a salvação quanto a cura divina. Pelo poder do nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, buscando a experiência de cura. O Senhor Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos aproximar dele com humildade e fé perseverante, confiando plenamente que ele é poderoso para curar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Se você foi abençoado por este estudo e deseja continuar recebendo conteúdos que edificam sua fé e conhecimento, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações sempre que houver novos vídeos. Não perca a oportunidade de crescer espiritualmente e de compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Junte-se a nós nesta jornada de aprendizado e fé.